O Egito dormia à sombra do Nilo. O grande rio, ventre e veia do império, pulsava desde tempos imemoriais como um deus que sustentava o poder dos faraós. Suas águas banhavam a terra com fertilidade e o povo o chamava de Hapi, o espírito do rio sagrado. O sangue dos deuses correndo na terra dos homens, mas o que era venerado como vida estava prestes a se tornar a prova de que a vida pertence apenas ao Senhor. Quando Moisés se levantou diante de Faraó, o palácio exalava incenso e orgulho. O rei do Egito se via como um deus entre os homens, e diante dele, o servo hebreu parecia apenas pó. Assim diz o Senhor: deixa ir o meu povo para que me sirva no deserto. A voz de Moisés ecoou firme, carregada da eternidade que falava através dele. Mas o coração de Faraó, como ferro lançado ao fogo, endureceu-se. Quem é o Senhor para que eu obedeça à sua voz? Foi então que o juízo começou. Moisés, instruído pelo Altíssimo, desceu com Arão até as margens do Nilo. O sol ainda não nascera completamente, e sacerdotes egípcios já realizavam seus ritos de adoração ao rio. Cânticos ao deus Hapi, oferendas lançadas às águas calmas. Moisés se aproximou em silêncio. O cajado em sua mão parecia tremer, não de medo, mas de poder. O Senhor dissera: com este cajado ferirás as águas do rio, e elas se tornarão em sangue. O som que se seguiu foi como o estalo de uma ferida aberta no coração do Egito. O cajado tocou o rio, e o que era azul e translúcido tornou-se vermelho escuro, espesso, como se a própria terra estivesse sangrando. Os peixes subiram mortos, boiando em meio à corrente viscosa. O cheiro era de morte. O deus Hapi fora ferido. Os sacerdotes recuaram, horrorizados. O povo veio correndo das casas, das margens, das barcas, e o terror se espalhou como fogo nas veias da cidade. O Nilo, orgulho dos egípcios, agora era uma maldição viva. O rio corria entre as pedras como uma ferida aberta, e os canais, os lagos e até os jarros dentro das casas se encheram de sangue. Os magos de Faraó tentaram imitar o prodígio, e por um momento conseguiram. Mas seu triunfo foi em vão, pois o que se multiplica em engano apenas aumenta o sofrimento. O Egito inteiro estava sedento, e a sede se tornou sua sentença. Durante 7 dias, o país apodreceu. As mulheres gritavam tentando filtrar a água com panos, mas o sangue manchava tudo. Os animais cambaleavam, as crianças choravam, e Faraó, em seu trono dourado, fechava o punho, incapaz de admitir o peso de sua própria ruína. Deus não apenas ferira o rio, ele ferira a alma de um império. A primeira praga não foi apenas um milagre de destruição, foi um manifesto espiritual. A revelação de que não há vida fora da obediência ao Criador. O sangue nas águas era mais do que um sinal físico. Era o reflexo da corrupção que corria nas veias humanas. O Egito estava sendo espelhado em seu rio, impuro, endurecido, manchado por séculos de opressão. Moisés olhava para o Nilo e via mais do que um juízo temporal. Via a figura do sacrifício vindouro, o sangue que um dia correria, não como maldição, mas como redenção. Mas naquele momento, o sangue era condenação. O povo de Israel, que antes havia bebido lágrimas sob o chicote, agora via o orgulho de seus opressores ser afogado na própria idolatria. E assim, o Egito aprendeu a primeira lição. O que o homem adora fora de Deus se tornará seu flagelo. A água, símbolo da vida, foi profanada. A natureza, antes serva do homem, rebelou-se contra ele. E o silêncio do céu revelou o som do juízo, o murmúrio do sangue correndo pelas ruas. A primeira praga não foi a destruição total, foi um aviso. O Senhor golpeara o primeiro dos deuses, abrindo uma guerra espiritual que não seria vencida por espadas, nem por exércitos, mas pela vontade do Altíssimo. O Nilo em sangue foi o prólogo do caos, o prenúncio do colapso, e cada gota que escorria pela terra declarava o mesmo veredito.
O Egito confia em ídolos mortos, mas o Deus de Israel é o Deus dos vivos. O som do rio, outrora canção de vida, agora era o cântico do juízo. O Egito começava a sangrar, e o mundo espiritual, em silêncio, tremia diante da revelação. O sangue é o limite entre o homem e Deus. O Nilo jazia morto. O ar do Egito cheirava a ferro, putrefação e desespero. O sangue apodrecido tingia as margens do rio como uma cicatriz que nenhum rito poderia apagar. Durante 7 dias, o império que adorava o rio da vida respirou o hálito da morte. As cidades às margens do Nilo, Mênfis, Pi-Ramsés, Heliópolis, tornaram-se túmulos vivos. O povo, tomado pelo horror, clamava aos deuses com vozes trêmulas: Hapi, devolve-nos tuas águas. Ísis, tem piedade. Ra, purifica-nos com tua luz. Mas os céus permaneceram mudos. O Egito inteiro aprendeu o que acontece quando o homem se curva diante de deuses que não falam. As águas, outrora transparentes, eram agora espelhos de condenação. Em cada reflexo, o povo via o próprio rosto manchado e sentia o peso de uma culpa que não sabia nomear. O sangue, ardendo sob o sol, trazia um calor sufocante, e o cheiro de morte atraía nuvens de insetos, corvos e chacais às margens do rio. E os sacerdotes, cobertos de linho branco, tentavam purificar o impuro. Lançavam incensos, cânticos e fórmulas místicas sobre o rio, mas nada mudava. O deus Hapi, símbolo de fertilidade, jazia derrotado diante dos olhos de seus adoradores. Os templos que antes ecoavam louvores, agora ecoavam silêncio e medo. Em meio a esse cenário, Faraó, em seu trono de ouro, observava o caos e apertava os dentes. Seu coração não se quebrava, endurecia. O orgulho que o tornara um deus diante dos homens o cegava diante do verdadeiro Deus. Ele chamou seus magos, homens instruídos nas artes ocultas do Egito, conhecedores de encantamentos e ciências antigas. E os magos, em desafio, tomaram um jarro de água, uma das poucas ainda guardadas, e por seus feitiços transformaram-na também em sangue. Vês, meu senhor, disseram, inclinando-se diante de Faraó. O poder dos hebreus não é maior que o dos deuses do Egito. Mas o engano era profundo. Pois o que é poder, quando ele apenas aumenta a ruína? Os magos não purificaram o sangue, o multiplicaram, e a terra, já agonizante, gemeu sob o peso de sua própria idolatria. Faraó virou o rosto. O orgulho lhe dava a falsa coragem de quem caminha para o abismo. Deus o havia advertido. E mesmo assim, ele o endureceu. Não por crueldade, mas para revelar ao mundo inteiro que o coração do homem é um campo de batalha onde se decide quem reinará, o Altíssimo ou o ego. Enquanto isso, o povo, desesperado, cavava às margens do rio na tentativa de encontrar água limpa. Os escravos, os camponeses, os soldados, todos cavavam com as mãos em feridas, até que o barro se tornasse lama e o suor se misturasse ao sangue. Alguns conseguiam um filete de água barrenta, outros nada. O Nilo, outrora pai e provedor, tornara-se um inimigo invisível. E no meio desse desespero, o Senhor estava revelando algo maior do que uma simples praga. O que se travava diante dos olhos de Moisés e Faraó não era apenas um embate entre 2 homens, mas a guerra entre 2 reinos, o do Deus verdadeiro e o dos falsos deuses que haviam corrompido o Egito. Cada golpe seria um julgamento, cada praga uma sentença contra um ídolo. As águas em sangue eram a primeira batalha, o início do colapso espiritual do Egito. O Senhor estava desnudando o véu da idolatria, expondo os demônios por trás das máscaras douradas das estátuas e mostrando que o universo não obedece a muitos deuses, apenas a um. A transformação do Nilo em sangue foi, assim, uma profecia viva. O rio, símbolo da força humana e da fertilidade natural, estava sendo consumido pela corrupção que fluía das próprias mãos dos egípcios. O sangue não era apenas sinal de morte,
Era reflexo de sua culpa coletiva. O Egito havia derramado o sangue dos hebreus nas margens desse mesmo rio, quando mandou que os filhos de Israel fossem lançados às águas. Agora, o rio clamava vingança. O sangue que derramaste, Egito, clama da terra, dizia o Espírito do Senhor, e eu te darei a beber o que semeaste. A justiça divina não era arbitrária, era memória sagrada. Cada gota de sangue que o Egito derramara estava sendo devolvida em forma de juízo. E assim o Nilo, o rio dos deuses, se tornou o rio dos mortos. O terror se espalhou pelas fronteiras do império. Os embaixadores das terras vizinhas levavam notícias aos reis distantes. O Egito, a terra dos faraós, foi ferido por um Deus invisível. Seu rio tornou-se sangue, e os povos temiam. O nome de Moisés, antes sinônimo de escravidão, agora era sussurrado como o nome de um profeta terrível. Aquele que falava em nome do Deus dos hebreus, um Deus que não se via, mas que fazia a terra tremer. Durante 7 dias o Egito sangrou, e ao 7º o sangue recuou, como se o rio respirasse novamente. Mas o mal-estar permaneceu. O coração de Faraó, mesmo diante da misericórdia de Deus, não se dobrou. O homem que vira o rio de sua glória tornar-se sepultura, continuava acreditando ser invencível. A guerra dos deuses havia começado, e o primeiro a cair fora o mais amado. A cada praga, o Senhor humilharia uma divindade egípcia, o rio, os animais, o sol, a própria morte. Mas por trás de tudo, um único propósito se revelava: mostrar que não há outro além dele. E Moisés sabia. Ao ver o rio voltar à sua cor natural, não viu alívio, mas prelúdio. O Egito não havia se arrependido. O faraó não havia aprendido. E o Senhor, paciente e terrível, preparava o próximo golpe, pois o sangue no rio era apenas a primeira gota de um oceano de juízo que ainda viria sobre a terra dos ídolos. O Nilo voltou a correr, mas nunca mais foi o mesmo. Mesmo quando suas águas voltaram à cor antiga, o Egito ainda havia sangue em seu reflexo. O trauma ficou gravado nas margens, no vento e na alma do povo. Pois quando o Senhor toca a criação, nada volta a ser puro aos olhos do homem culpado. O silêncio após a praga foi quase mais aterrador do que o próprio sangue. As pessoas saíam de suas casas e olhavam para o rio com medo, como quem encara um cadáver que ainda pode se mover. Os sacerdotes tentaram declarar que o deus Api havia sido apenas ofendido, que os ritos o apaziguariam. Mas no fundo, até eles sabiam. O Nilo não havia se tornado sangue por acaso. Havia um Deus maior, invisível e santo, que estava julgando o Egito com justiça. O sangue no rio fora uma mensagem espiritual, um espelho da própria condição humana. Pois o Egito não era apenas uma nação, era símbolo da humanidade inteira, mergulhada em idolatria, bebendo de fontes impuras e chamando isso de vida. A idolatria é sempre um rio que parece fértil, mas cujas águas envenenam lentamente a alma. E quando Deus transformou o Nilo em sangue, ele revelou o que sempre esteve oculto. A vida sem Deus é apenas uma ilusão de movimento, um rio de morte que corre disfarçado de fertilidade. O sangue, portanto, não foi apenas um castigo, foi uma revelação. A terra via, finalmente, a consequência de sua própria corrupção. O juízo de Deus não é um relâmpago caprichoso, mas o momento em que a verdade escondida irrompe a superfície. O que antes era invisível torna-se visível. O que o homem negava torna-se inevitável. E no coração do Egito um homem se destacava: Faraó. Sua figura atravessa os séculos como símbolo do coração endurecido, do homem que vê o poder de Deus, mas não se curva. E o mais terrível não é que ele tenha sido endurecido por Deus, mas que Deus tenha confirmado o que já estava dentro dele: o orgulho, o amor ao próprio trono, a recusa em se arrepender. Deus não cria o mal no coração humano, ele apenas o revela. E o endurecimento de Faraó é o reflexo sombrio da liberdade humana levada até o limite. O homem pode escolher resistir tanto à voz do Criador, que o próprio Criador o entrega ao seu próprio abismo.
o Senhor endureceu o coração de Faraó, não como quem força um servo a errar, mas como quem sela a decisão de um rebelde. E assim o coração de Faraó tornou-se como o próprio Nilo, uma fonte que já não corria para a vida, mas que transbordava morte e orgulho. Enquanto o rio sangrava por fora, o rei sangrava por dentro, e o sangue espiritual era mais espesso, mais silencioso, mais eterno. Aquela praga, a primeira de 10, foi um prelúdio do juízo final, um vislumbre do dia em que todos os rios da terra, simbólicos ou reais, serão confrontados com o sangue que os homens derramaram, e as águas do mundo, contaminadas por injustiça, idolatria e violência, gritarão novamente diante do trono. O sangue dos inocentes clama da terra. O Apocalipse ecoa o mesmo mistério. Quando o terceiro anjo derrama sua taça sobre os rios e as fontes, eles se tornam sangue novamente. E o anjo das águas declara: Tu és justo, ó Senhor, que és e que eras o Santo, porque julgaste estas coisas, pois derramaram o sangue dos santos e dos profetas, e tu lhes deste sangue a beber. São dignos disso. Apa 16:5-6. Assim, o sangue do Nilo não pertence apenas ao passado. Ele é uma sombra profética do futuro, um eco do dia em que Deus trará à luz todo o sangue derramado, dos hebreus afogados, dos mártires esquecidos, dos inocentes sacrificados aos ídolos modernos. O Nilo de cada geração voltará a tingir-se de vermelho, até que o último rio seque diante do Cordeiro. Mas onde há juízo, há também redenção. Pois no mesmo livro do Êxodo em que o rio se torna sangue, há outro sangue que salva, o sangue do Cordeiro Pascal. O Egito bebia sangue em juízo. Israel o aspergia em libertação. O mesmo símbolo, sangue, é tanto a sentença dos ímpios quanto o selo dos redimidos. A diferença está no altar. O sangue no Nilo provém da morte causada pelo pecado. O sangue no umbral vem da morte que substitui o pecador. Ambos são reais, ambos são terríveis, mas apenas um conduz à vida. Por isso, a primeira praga aponta não apenas para o juízo, mas para a cruz. Pois o Filho de Deus, quando veio, também enfrentou um rio, não de água, mas de culpa. O mundo que novamente havia enchido seus rios de sangue e pecado, viu o Cordeiro mergulhar neles e purificá-los. O mesmo Deus que transformou o Nilo em sangue para expor o pecado, transformou seu próprio sangue em água viva para lavar o mundo. Quem tem sede, venha a mim e beba. João 7:37. O sangue que antes condenava, agora redime. A praga se converteu em promessa, e o rio que outrora anunciou a morte tornou-se figura do batismo, não de juízo, mas de purificação. Mas há um aviso eterno escondido nas margens do Nilo. Quando o homem troca a glória de Deus por ídolos, o rio da vida se torna o rio da morte. E cada geração que adora o ouro, o poder, o prazer ou a ciência como novos deuses, repete o mesmo erro do Egito. O sangue do Nilo não é apenas uma lembrança antiga, é o espelho da civilização moderna. Hoje, os homens ainda bebem das águas contaminadas da idolatria e ainda acham que são puros. Mas virá o dia em que as fontes secarão e o mundo verá que seu progresso foi apenas um rio carmesim fluindo para o abismo. E nesse dia, o Cordeiro, o verdadeiro Moisés, levantará sua vara não para ferir, mas para separar os que lavaram suas vestes em seu sangue e os que se banharam no sangue de suas próprias obras. Assim termina a primeira praga, não como um evento isolado, mas como a revelação do coração humano diante da santidade divina. O Egito pensava possuir o rio. Deus mostrou que o rio lhe pertencia. O homem pensa possuir o mundo, mas o mundo ferido pelo pecado clama por redenção. E enquanto o Nilo fluía de volta à sua cor natural, o céu, invisível, preparava a próxima sentença, pois o juízo de Deus avança como um rio subterrâneo, invisível, inevitável e perfeito. Cada praga seria uma camada mais profunda desse juízo,
até que o próprio Faraó, o Deus da terra, tivesse de dobrar os joelhos diante do Deus do céu. E quando esse dia chegar, o dia em que todo o rio se tornar sangue e toda a alma for julgada, o homem se lembrará do Nilo e compreenderá que o juízo sempre foi um convite à rendição, um aviso que ecoa desde o Egito até o fim dos tempos. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração.